Eu espumava pela boca, pelo nariz, tipo amiga possuída, minha filha foi possuída. Este testemunho foi colhido no ano de 1992 e faz parte do processo de um dos casos de exorcismo moderno mais marcantes. Sim, o que vocês ouviram, nos arquivos da polícia existe um processo que até hoje provoca um silêncio incômodo quando é mencionado. Não é registro de homicídio, terrorismo ou desaparecimento não resolvido. É algo diferente, algo que desafia a lógica, a ciência e o senso comum. Trata-se de um relatório que certifica, e sob assinaturas oficiais, a possibilidade de que o sobrenatural tenha invadido o mundo real. E aquilo seria apenas a ponta do ovário. Por trás de toda a comoção midiática que o assunto despertou, esconde-se uma história que envolve uma garota morta. Contradições familiares e uma série de polêmicas que deixariam de boca aberta não só um país, mas o mundo inteiro. Mas não vamos nos adiantar. O que foi que aconteceu dentro dessas 4 paredes? Será que realmente foi aberto um portal para o além através de um jogo de Ouija? Qual é a explicação que os mais céticos oferecem? O que aconteceu com os protagonistas do acontecimento? O quê? 3 décadas depois do início? Como isso influenciou o que aconteceu? Como o esoterismo era percebido naquela época? O que foi real e o que foi simplesmente uma farsa orquestrada por pessoas sem escrúpulos que buscavam fama ou dinheiro? Volte, volte, volte. 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 Para responder a essas e outras perguntas, vamos deixar de lado nossos preconceitos e vamos nos aprofundar no sombrio caso Vallecas. Antes de começar, vale esclarecer que, além do que vocês pensam, existem diferentes versões desse caso. Com o passar do tempo, os protagonistas fizeram pequenas, mas decisivas mudanças em seus depoimentos. Como sempre, vamos nos manter objetivos na investigação. Vamos mostrar a vocês áudios de primeira mão dos policiais envolvidos e vocês serão os responsáveis por tirar suas próprias conclusões ao final do relatório. Por sua vez, se vocês tiverem interesse que continuemos investigando casos paranormais e também de possessões ou coisas do tipo, escrevam a palavra possessão nos comentários. Se tivermos mais de 500 pessoas escrevendo possessão, vamos fazer uma segunda parte. Agora sim, vamos começar. Família Gutierrez Lázaro. A lenda diz que tudo começou com uma espécie de Ouija caseira. Um papel, algumas letras escritas com uma caneta preta e um copo foram suficientes para que um grupo de garotos decidisse desobedecer os avisos pertinentes e se entregasse à possibilidade de entrar em contato com o mundo dos espíritos. A desculpa deles era dramática. Tentar contatar o namorado falecido de uma colega, um gesto adolescente de consolo e afeto. Aquele motivo foi tudo o que aqueles jovens precisaram para reunir coragem e enfrentar aquilo que os adultos chamavam de jogo proibido. Eles não sabiam que de certa forma se condenavam? No entanto, antes de entender o que aconteceu naquele dia, em que um daqueles garotos jamais voltaria a ser o mesmo, é preciso dar um pouco de contexto. Para isso, vamos viajar para um lugar onde ninguém esperaria que algo extraordinário acontecesse. Um bairro humilde do sul de Madrid, ruas simples, prédios problemáticos, tijolos, comércios de bairro, vizinhos que se conhecem pelo nome e se cumprimentam todos os dias. Vallecas não é um cartão postal gótico nem um cenário construído para o mistério. Antes da década de 90, não era conhecida por ter uma grande quantidade de lendas urbanas ou algo do tipo. Era justamente o contrário, algo parecido com o que se pode chamar de normal. Talvez por isso o caso impacte tanto, porque se isso que aconteceu pôde acontecer lá, então poderia acontecer em qualquer país. No meu bairro ou no seu, por que não? A família Gutierrez Lázaro morava em um apartamento modesto, localizado justamente na rua Luiz Marim, no bairro Vallecas. A mãe Concepción era o eixo emocional da casa. O primeiro perfil que se destaca de sua pessoa a define como uma mulher firme e protetora. Quando o desânimo ou algum problema inesperado abalava o clã, ela era a responsável por manter tudo de pé. Maximiliano, o pai, era um homem trabalhador e ficava muito tempo fora de casa. Ele se mantinha longe de más companhias, tinha um temperamento tranquilo. Nos registros policiais, ele é descrito como cooperativo e silencioso. Ambos criaram 6 filhos, eram uma família numerosa, onde a rotina se construía entre responsabilidades,
Refeições simples, risadas ocasionais e discussões, como em qualquer lar. Vale ressaltar que não eram uma família marcada pela tragédia, por crenças extremas, nem por um vínculo prévio com o sobrenatural, eram simplesmente vizinhos como qualquer outro. Pode-se supor que eram pessoas que trabalhavam todas as manhãs, compravam nos mesmos comércios e mantinham relação cordial com o entorno. Nada em sua história fazia prever que acabariam no centro de um dos episódios paranormais mais polêmicos documentados na Espanha. O apartamento que os abrigava se tornaria tristemente célebre, e até hoje considera-se que suas coordenadas podem carregar uma aura maligna. Durante muito tempo, a família se tornaria um atrativo para curiosos, investigadores particulares, fanáticos por histórias macabras e jornalistas sedentos por um furo. Embora ainda vamos aprofundar nesse aspecto, o contexto histórico também pode nos dar mais ferramentas para criar uma imagem sólida de tudo o que estava por acontecer. Como mencionamos, era o início dos anos 90 e o país estava deixando para trás sua sombra mais recente. Construía gradualmente uma nova identidade social e cultural, a televisão social em transformação. O Pablo Sánchez. A mudar Juan Pablo Sánchez, que a situação vai para o presidente. Tomiquen Porchal. Ulisses de Tomiquen Ulisses. Ulisses Tomiquen foi capturado por R. Ulisses Tomiquen foi capturado por R. Tish. Ele alternava entre o lúdico e o perigoso na época. Esta tábua de comunicação entre mundos, criada pelo advogado e inventor Elijah Jefferson Bond, não era necessariamente comprada em lojas especializadas, podia ser encontrada em lojas de brinquedos, ou como sugerimos há alguns minutos. Se fosse o caso, podia ser improvisada numa época sem internet, onde a informação era passada de boca em boca, se ampliando e se modificando à vontade. A adolescência era um território especialmente fértil para os mitos. Todo tipo de histórias eram contadas quando a luz acabava numa noite de tempestade ou quando a tarde caía e não havia adultos por perto. Eram histórias que davam arrepios e que transitavam entre o verossímil e o fantástico, gerando um magnetismo inegável. Dizem que se você coloca o dedo e faz uma pergunta, ele responde. Dizem que se você ri ou zomba de algo, ele fica bravo. Os sussurros se multiplicavam. E eram histórias que, para muitos jovens, significavam uma maneira de se aproximar do sagrado e do desconhecido, sem muitos intermediários. Assim, Estefânia, filha mais velha dos Gutierrez Lázaro, não diferia de outros adolescentes da época. Muitos afirmam que, nesse mundo analógico, sem tantas telas, a imaginação estava mais viva e as portas se abriam com mais facilidade. Dizem sem rodeios que era um mundo mais perigoso, um mundo que, sem mais delongas, acabaria empurrando Estefânia para um abismo sem volta. O incidente. Estefânia era obrigada em muitas ocasiões a cuidar dos outros irmãos, tarefa que ela fazia sem reclamar e com boa disposição. Ela também fazia trabalhos ocasionais, sempre com a prioridade de levar uma ajuda financeira para casa. Em resumo, ela era uma jovem responsável e todos sabiam que podiam confiar nela. Além disso, ela se destacava por estar sempre sorrindo e ter uma palavra doce para quem precisasse. Na escola, ela tinha boas notas e, apesar do bullying pelo sobrepeso, fez boas amizades. Todos achavam que ela tinha um grande futuro, até o episódio do tabuleiro Ouija. Nossas pesquisas apontam duas versões sobre o tema. Em entrevistas, os irmãos Estefânia dizem que ela já tentou contatar o além com amigas. Uma experiência que teria resultado em uma sequência violenta, tendo um dos participantes como protagonista. Depois, são os próprios irmãos que afirmam que a primeira vez que Estefânia brincou foi quando fez isso no colégio. Foi ali que tudo começou a dar errado. Ou o momento decisivo em que algo antes oculto começou a se revelar? A sala de aula era comum, carteiras alinhadas, quadros negros com equações e cartazes didáticos nas paredes. Estefânia e as amigas esperaram a sala esvaziar para executar o plano. Um plano simples, mas que deixava todos inquietos. Queriam contatar o namorado falecido de uma delas. Elas não queriam abrir um portal para forças obscuras, só enviar uma última saudação ou ouvir as últimas palavras de alguém que conheciam e sentiam falta. Eram jovens lidando com uma ausência precoce e injusta. A intenção estava carregada de dor, necessidade e aquela força cega que às vezes acompanha o luto.
Não havia atmosfera cerimonial, velas ou pentagramas. No entanto, quando perceberam que as especulações haviam terminado e o momento da verdade se aproximava, um silêncio denso tomou conta de tudo. Aqui, novamente, há algumas incompatibilidades. Alguns falam de uma tábua Ouija formal, outros falam de uma Ouija mais caseira. Detalhes a mais, detalhes a menos, todos concordam no essencial. O copo começou a deslizar lentamente, primeiro, depois com firmeza. As garotas tiraram as mãos várias vezes, negando, rindo de nervoso e depois voltando a colocar os dedos. A atmosfera ficou mais densa. Algo na sala mudou de temperatura, então a porta da sala se abriu bruscamente. Uma professora entrou indignada, surpresa com o que estava vendo. Antes de pensar no próximo passo, as garotas assustadas tiraram os dedos do copo que caiu no chão. A mulher que acabara de chegar quebrou a Ouija com indignação. Nesse momento, segundo as testemunhas, aconteceu o que marcaria o início do horror. Dizem que uma fumaça esbranquiçada saiu do copo quebrado, e mesmo com todos se mexendo, ela não se dispersou. Parecia ter uma direção definida, seu objetivo. Estefania. As amigas dela, incluindo uma irmã, disseram que viram fumaça entrando pela boca e nariz dela. Desde então, Estefania mudou. Primeiro vieram os desmaios, convulsões esporádicas, tonturas sem causa médica aparente e depois vieram as sombras. Ela afirmava que alguém a seguia, mesmo quando estava cercada de pessoas, ouvia vozes que não vinham de nenhum corpo físico. Suas noites se tornaram campos de batalha. Acordava agitada, como se tivesse corrido, com o olhar perdido em algum ponto que só ela podia ver. Suas olheiras aumentaram de tamanho e, lentamente, o bom humor que a caracterizava começou a desaparecer. Agora ela apertava os lábios, séria e confusa, sorria de forma forçada, e quando fazia isso não parecia, sentou-se no chão. O que estava acontecendo? Será que Estefania trouxe algo ou alguém? Embora seus amigos tentassem não se alarmar, foi impossível não concluir que algo estranho estava acontecendo. Ninguém, no entanto, esperava que Estefania terminasse, como terminou. A deterioração, o que aconteceu depois do incidente não foi uma mudança brusca, mas sim uma queda sustentada, uma descida lenta, porém constante, para algo que ninguém conseguia explicar claramente. Os primeiros episódios de convulsões levaram a família a percorrer hospitais, clínicas e consultórios particulares. Os médicos observavam, analisavam, pediam mais exames e comparavam resultados. Segundo Concepción, tudo o que conseguiam eram diagnósticos imprecisos. Nenhum diagnóstico se encaixava completamente. Falavam de sintomas psicológicos, estresse e lutos mal resolvidos. Receitavam comprimidos que funcionavam por dias, mas logo deixavam de bastar. Estefania entrava e saía de internações, e cada alta médica vinha acompanhada da mesma frase, repetida de diferentes formas. É questão de tempo, logo tudo vai ficar bem. Só que nada melhorava, pelo contrário. A família voltava para casa sabendo menos do que antes, e o que ocorria na intimidade era ainda pior. Estefania afirmava que uma sombra a observava do canto do quarto. Às vezes ela encontrava essa presença no corredor, outras vezes ao lado da sua cama. Ela descrevia uma figura alongada, sem traços claros, apenas olhos. Houve noites em que seus gritos alarmaram toda a casa. Ela acordava ofegante, dizendo que alguém segurou seu braço, tentou arrastá-la e sussurrava seu nome várias vezes. Às vezes, sua boca espumava, como se parte dela fosse drenada lentamente. Após semanas, ela passou a falar sozinha e ficar imóvel, olhando fixamente para o teto. Ela ria ou chorava sem motivo aparente. Parecia dividida, uma parte presente, tentando se agarrar à realidade, outra sendo arrastada para um inferno invisível e profundo. A garota também começou a dizer que do banheiro do seu quarto vinham vozes. Às vezes eram como um coro tentando acalmá-la. Em outras ocasiões eram apenas gritos zombeteiros. Ao mesmo tempo, uma sensação incomum começou a crescer dentro de todos os membros da família. A sensação de que não estavam sozinhos na propriedade. Não era segredo que o que acompanhava Estefania ganhava espaço entre eles. A morte. Os episódios de convulsões se tornaram cada vez mais violentos, mais prolongados ou mais devastadores. As noites de Estefania eram cheias de sobressaltos e seus dias de um cansaço incompatível com sua idade.
Ela havia deixado de ser a jovem alegre que caminhava por Valecas com o olhar vivo e cheio de entusiasmo. Em julho de 1991, a situação chegou ao auge. Estefania começou a avisar seus entes queridos que iria morrer. Sua mãe tentou tirar importância disso. A morte, 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 a morte. 13 de julho de madrugada. Nessa ocasião, Estefania atacou Marianela com violência, rosnou, arranhou e mostrou os dentes como se estivesse possuída por uma fera. Por vezes, ela tinha lapsos de lucidez e, com voz trêmula, perguntava o que estava acontecendo e por quê. Depois, voltava a rosnar e a uivar fora de si. Ela foi levada ao Hospital Gregório Marañón, onde os médicos diagnosticaram um grave episódio de catalepsia e coma. No dia 14 de julho, ela faleceu. A autópsia não conseguiu determinar as causas da sua morte, classificando-a como morte súbita e suspeita. Enterrar uma filha é uma violência para a qual nenhum pai está preparado, mas enterrar uma filha sem razão, sem resposta, sem sentido, é uma fratura que não cicatriza. A família Gutierrez Lázaro enfrentou um luto impossível. Algo havia matado Estefania, mas ninguém conseguia dizer o quê. Ao voltar para casa, um ambiente sufocante os recebeu. A morte deveria encerrar aquilo que havia começado no colégio, que o que havia possuído Estefania, o que a perseguia, deveria desaparecer com ela. Mas não foi assim. As noites, antes turbulentas apenas para Estefania, começaram agora a perturbar toda a família com cada vez mais intensidade. Batidas na parede, sussurros no corredor, sombras que atravessavam de um cômodo para o outro, portas que se abriam sozinhas. Não se sabe quem, mas alguém os advertiu, depois de fazer o sinal da cruz, que eles estavam na presença de um poltergeist. O poltergeist de Valecas. O que se seguiu foi uma sequência de eventos que transformaram a casa da família em um território digno de um filme de terror. Vamos ouvir como 3 irmãos de Estefania contaram. Minha irmã morreu em 14 de julho de 91 e depois de um mês e meio, as coisas começaram a acontecer. Jogavam facas e copos em nós. Isso era o mínimo que acontecia na minha casa. Porque a gente via a sombra que minha irmã via no chão, víamos os monges que minha irmã via. Estávamos todos na sala e um dos meus irmãos, um copo não quebrou na cabeça dele, porque quebrou antes de chegar, saiu da cozinha e quebrou bem antes de acertar nele. Senão também teria acertado a cabeça dele, isso não tem explicação. Ou ver uma bola vindo de um corredor na sua direção. Quando eu saio no corredor, vejo uma sombra no corredor que depois desaparece. Eu já não vejo mais nada, barulhos, ouvimos muitos. Parecia que algo ficou incompleto, como se a presença que acompanhou Estefania durante seus últimos meses tivesse perdido seu âncora e agora procurasse se apegar a outra coisa. O primeiro sinal veio semanas após o funeral. Começou durante as noites, quando todas as luzes estavam apagadas. Tornou-se comum que portas que permaneciam fechadas ao ir dormir aparecessem abertas ao amanhecer. Também eram frequentes as batidas nas paredes, secas, insistentes, como se alguém tentasse bater do interior do concreto. Maximiliano tentou convencer seus filhos de que era apenas o vento, que não passava disso. Mas as crianças, já abaladas pela morte repentina da irmã, logo entraram em pânico. Todos estavam com os nervos à flor da pele. O conceito de lar sumira dali, e a propriedade seguia regras próprias e assustadoras. Numa madrugada, enquanto todos dormiam, um vidro se estilhaçou na cozinha. Não houve queda, impacto ou movimento, apenas explodiu como se atingido por um golpe invisível. A mãe desceu correndo as escadas, com o coração na garganta, e encontrou o vidro espalhado pelo chão, brilhando sob a luz fraca. Na sala, várias cruzes simples penduradas na parede lembravam uma fé tranquila e discreta. Certa manhã, a família viu todas as cruzes perfeitamente invertidas, como se uma mão paciente e consciente tivesse tomado o tempo de intervir. Em outro dia, um quadro com a foto de Estefania apareceu de cabeça para baixo.
O vidro estava intacto, mas a foto dentro dele apresentava sinais de ter pegado fogo. Como aquilo podia ser possível? Os membros da família começaram a trancar as portas com chave, a mudar os móveis de lugar para travar aquelas portas que, de madrugada, pareciam ganhar vida. O cachorro da família ficava arisco e nervoso, rosnava nos cantos e às vezes fazia xixi no lugar enquanto chorava desesperado, como testemunha de algo que só seus olhos caninos podiam ver. Uma das irmãs fugiu de casa numa ocasião em que suas bonecas começaram a se mover sozinhas. Ela preferiu dormir no banco de uma praça a voltar a presenciar aquele fenômeno. As sombras se tornaram parte da rotina, moviam-se rapidamente, sempre no limite da visão, percorrendo os corredores, cruzando em frente aos quartos, deslizando pelos cantos. Para Conceição, o pior aconteceu quando uma presença se tornou habitué em seu quarto. Uma presença que tocava suas pernas e, às vezes, seu cabelo, uma presença que esfriava o ar e a chamava de mãe. A mulher procurou um padre que, com um tom severo, disse para ela não ouvir aquela voz de jeito nenhum, que sua filha já tinha partido, que algo estava tentando enganá-la. O homem lhe deu água benta e recomendou que rezasse com todas as suas forças. A família começou a dormir com as luzes acesas e levou todos os colchões para o quarto central. Os vizinhos percebiam tudo, ouvindo batidas, arrastos e gritos a qualquer hora. Alguns preferiam pensar que a família ainda estava presa no luto. Outros abaixavam o olhar para não encarar a verdade. Os Gutierrez Lázaro começaram a ser vistos como pessoas estranhas. Como se lidar com aqueles problemas não fosse suficiente, muitos dos mais próximos começaram a se afastar. Sem entender o que ocorria ou o motivo, todos pareciam cada vez mais abatidos. Tinham perdido uma filha, era natural não estarem bem. Mas ouvir Conceição falar sobre as coisas que sentia e via deixava todos arrepiados. A casa na rua Luiz Marim tinha se transformado em um lugar onde o invisível havia tomado forma. Em determinado momento, chegaram à conclusão de que só podiam fazer uma coisa, por mais que o plano parecesse uma bobagem. Chamaram a polícia, buscando que alguém acreditasse neles e registrasse o ocorrido. No dia 27 de novembro de 1992, a família Gutierrez ligou para o 190. O inspetor José Pedro Negri e sua equipe chegaram ao local durante a noite. Depois das 2 da madrugada, toda a família estava fora da casa, debaixo da chuva, apavorada. Enquanto isso, 2 agentes ficaram do lado de fora com eles e ouviram toda a história. O inspetor Negri e outros 2 agentes entraram na residência sem suspeitar do que os esperava. E é assim que nossa história volta ao começo. O arquivo policial. Os oficiais entraram com lanternas e anotaram tudo. Os colchões na sala de jantar, porque ninguém queria dormir, só os móveis fora do lugar, sem explicação, as marcas nas paredes. Segundo consta na ata policial, os agentes concordaram em apagar as luzes, já que, segundo os Gutierrez Lázaro, era nessas condições que a entidade parecia ganhar mais força. Foi nesse momento, com tudo apagado, que a porta de um enorme móvel se abriu de repente, com violência, para depois se fechar novamente. Segundo a família, ali eram guardados todos e cada um dos relatórios médicos que tinham de Estefania. Vamos ouvir Negri contar com suas palavras. E de repente, inesperadamente, uma porta de um móvel se abriu desse jeito e batia com força. Eu não estava preparado, porque imediatamente pedi para acenderem a luz e fizemos uma inspeção por ali para ver se havia algum dispositivo. E não vimos nada de estranho. Vimos que, bom, aquilo tinha acontecido. E, de fato, foi isso que aconteceu. Eu não conseguia acreditar. Os policiais se aproximaram dos assuntos para a regra, os aproximaram da regra, os aproximaram da regra, os policiais se aproximaram para a regra, os policiais se aproximaram dos assuntos para a regra, convencidos de que estavam prestes a pegar o brincalhão, correram até o local apenas para descobrir que tudo estava vazio. Depois, em um dos quartos, as coisas ficaram cada vez mais estranhas. Vimos que o crucifixo virou de cabeça para baixo, mas também o crucifixo que estava no chão se soltou. E isso é uma coisa que também preciso dizer para vocês. Eu não sei quem faria isso, ou sei lá, ou se estava preparado. Até aí eu não sei porque eu não estava lá. Eu estava dentro do quarto, mas havia uns arranhões muito sérios, como se fosse uma garra.
mas na porta toda. De novo, na sala de estar, Negri viu outra coisa que chamou sua atenção. Perto de um telefone havia uma substância estranha, algo pegajoso, que ele não soube identificar. O homem não coletou uma amostra, pois priorizou avisar seus superiores, como deixa claro no próximo áudio. Eu, quando o assunto terminou, fui até a delegacia mais próxima e o chefe de plantão fez um relatório informativo. Às 02h40 pelo canal 7 do H50. O G2 liga e manifesta que depois de conversar com a família e observar o interior da casa, segundo ele comunica, ficou todo arrepiado. Pela primeira vez na Espanha, havia algum registro policial de algo que pudesse ser identificado fora dos parâmetros racionais? Naquela noite, a família não obteve soluções, explicações ou alívio. A presença permaneceu, mas algo mudou. Pela primeira vez, alguém mais foi testemunha, alguém de fora e que não estava emocionalmente envolvido. Isso traria algum alívio para eles? Bem, por alguns dias sim. Por alguns dias os Gutiérrez Lázaro se sentiram menos sozinhos, mas depois o assunto ganhou destaque e a seriedade do caso só aumentou. Teorias. Com o passar do tempo, o caso de Estefânia e sua família atraiu jornalistas, investigadores do paranormal e céticos que queriam desmentir o mito. E há crentes que viam nela a prova de que existem coisas que vão além da nossa compreensão. O que aconteceu naquela casa não ficou preso entre suas paredes, transcendeu e tomou forma própria. Pois continuamos ao vivo. Quando são 11 horas e quase 38 minutos, quase 28 minutos. Às vezes a polícia não se limita apenas a prender os bandidos. Às vezes até pode acabar perseguindo fantasmas. Fantasmas como os que tiravam o sono dos vizinhos de uma casa no bairro madrilenho de Valecas. O que acontecia ali era muito pouco normal, era mais para o paranormal. A explicação paranormal clássica. Ele sugeriu que o que assombrou a família Gutiérrez não foi o espírito de Estefânia, mas sim algo que chegou através dela. Dizem que quando o tabuleiro Ouija quebrou naquela tarde, não foi só um objeto, mas um limite, Estefânia, fisicamente e emocionalmente abalada. O canal pode ter sido uma porta para algo interessado não só em comunicação, mas em permanência. Uma entidade que não era humana, mas sim algo mais antigo, algo que se alimentava do sofrimento e do medo. Sob esse olhar, a presença na casa não era o eco de uma jovem perdida, mas sim uma sombra que encontrou um lugar para se ancorar. A teoria psicológica focou na família e sua mente. Defensores dessa ideia dizem que tudo resultou de um luto traumático e uma perda abrupta que deixou feridas. A morte de um adolescente pode causar fissuras profundas, culpa. A tristeza, a dor e a necessidade de encontrar sentido podem resultar no que se conhece como histeria coletiva. Um fenômeno em que o medo é compartilhado, amplificado e acaba adquirindo uma presença quase física. Os ruídos, as sombras, os objetos que pareciam se mover sozinhos, segundo essa teoria, não eram nada além da mente tentando justificar o injustificável e o corpo buscando dar forma ao vazio. Para o ceticismo mais estrito, o ocorrido resulta de erros perceptivos, nervosismo e distorções sensoriais. Eles afirmam que uma casa velha se move, range, se expande e se contrai, que a eletricidade pode falhar, que os testemunhos se contaminam uns aos outros, que a memória se deforma com o tempo. A mídia, sempre sedenta por sensacionalismo, usou o ocorrido para vender mistério. Naquela época foi dado um destaque especial e feitas analogias com um caso ocorrido algumas décadas antes, mais precisamente em 1976. Estamos falando do caso Annalise Michel. Vamos fazer uma breve revisão dele para entender por que foi comparado com o caso de Estefânia. O caso de Annalise Michel. Annalise Michel nasceu em 1952 em Litvin, uma pequena cidade da Baviera, Alemanha. Ela cresceu em uma família católica profundamente devota, marcada por uma religiosidade estrita que incluía práticas constantes de penitência, confissão e oração. Desde jovem, ela se destacava por ser reservada, sensível e obediente em seu ambiente. Não havia sinais visíveis de nada fora do comum. No entanto, tudo começaria a mudar quando ela completasse 16 anos.
o presidente, presidente, a presidente, a presidente, a presidente da república, presidente da república, presidente da república, o presidente, presidente da república, o presidente da república, o presidente da... O presidente da república, o presidente da república, o presidente da república. Que murmuravam, que a insultavam, que diziam que ela estava condenada. Com o passar do tempo, sua personalidade também começou a mudar. Passou de ser uma jovem estruturada e tranquila para estar consumida por tormentos internos. Na universidade onde estudava para ser professora, ela se isolou dos outros. Havia dias em que ela não conseguia entrar na capela. Ela dizia que uma força invisível a detestava, a empurrava para trás, como se sua simples presença profanasse o lugar. Então seu círculo íntimo passou a buscar ajuda fora da medicina. Eles pediram a diferentes padres a autorização para realizar um exorcismo, mas a Igreja Católica é extremamente cautelosa com esses pedidos. A maioria recusou, sugerindo que a jovem seguisse em tratamento psiquiátrico. No entanto, em 1975, o padre Ernesto Alt, um sacerdote que afirmava reconhecer sinais de possessão, se convenceu de que o caso de Annalise não era psicológico. Ele argumentou que ela reagia violentamente à água benta, evitava olhar para crucifixos e era incapaz de rezar sem que as palavras se enrolassem em sua boca. O padre Alt enviou documentação ao bispo local, após revisar relatórios, testemunhos e fotografias. O bispo Joseph Steng autorizou um exorcismo formal segundo o ritual romano, e para isso foi designado o padre Arnold Renz. Entre setembro de 1975 e julho de 1976 foram realizadas 67 sessões de exorcismo, geralmente uma ou duas vezes por semana, cada uma com duração de várias horas. Independentemente da interpretação espiritual, é comprovado o deterioramento físico e psicológico que ela começou a manifestar. Annalise parou de comer, batia-se contra as paredes, ajoelhava-se e levantava-se centenas de vezes seguidas como parte de rituais obsessivos, até que seus joelhos ficaram cheios de hematomas e feridas. Ela pesava menos de 30 quilos, mal conseguia andar. Seus pais e os padres interpretaram essa fraqueza como parte da luta contra uma força maligna. Em 1º de julho de 1976, Annalise Michel, 23 anos, morreu. A autópsia apontou desnutrição e desidratação. No ano seguinte, iniciou-se um julgamento no tribunal de Aschaffenburg. Os pais de Annalise e os padres Renz e Alt foram acusados de homicídio culposo por não terem buscado tratamento médico adequado. Quando a saúde da jovem piorou de forma crônica, a dela piorou. Maneira. Essa. Mas. Não. Começaram a haver similaridade com o ocorrido em Vallecas. Haveria por trás da suposta história paranormal um fator mais humano? Seria uma família atormentada não por demônios, mas por suas próprias negligências? A ignorância e o mau aconselhamento eram a pedra angular do caso. Enquanto alguns debatiam isso, outros preferiam dobrar a aposta e repetiam até cansar que o que acontecia tinha raízes em questões fora da ciência. Um deles foi Tristan Breaker, um autoproclamado investigador paranormal que apareceu na residência, propôs uma teoria polêmica e até fez um exorcismo no local. O avô, Estefania Tristan, já era conhecido, participava de vários programas populares na Espanha e comentava casos paranormais, amparado por uma sociedade que, como dissemos, se mostrava profundamente afinada com essas questões. Não podemos esquecer que, naquela época, Fernando Jiménez del Oso se destacava com suas publicações sobre o mundo esotérico. Fernando Jiménez del Oso foi uma das figuras mais influentes na divulgação do mistério em espanhol na segunda metade do século XX. Psiquiatra, jornalista e comunicador por vocação. Sua participação em casos paranormais não se baseava na experimentação direta, nem na busca de fenômenos extraordinários em primeira pessoa, mas sim em analisar, interpretar e apresentar testemunhos e documentos, com uma mistura única de rigor e sugestão. Como psiquiatra, ele entendia a mente humana, suas distorções, traumas e projeções, mas também reconhecia publicamente algo pouco comum em seu campo, que nem tudo pode ser explicado.
o de O Urgêncio do Rei da Vergonha, de Anselmo Castelbinari. Investigadores do paranormal. Era prudente demais para seu público. Era um guia na fronteira entre a razão e o mistério. Por isso, mais do que um caçador do paranormal, Fernando Jiménez de Loso foi um arquiteto da narrativa do mistério, mundo hispano, não falante. Mas Tristan Breaker não pertencia à mesma cena. Tristan era mais verborrágico, não hesitava em conjecturar sobre as possibilidades mais absurdas e inventava elementos para contatar o além. Ele já era visto como extravagante, então muitos não se surpreenderam quando chegou à casa dos Gutierrez Lázaro com uma médium. Lá, realizou experimentos e afirmou que havia duas presenças disputando o controle na propriedade. Por um lado, uma presença positiva e harmoniosa que ele identificou como Estefânia. Por outro, uma presença maligna, uma força sombria e corrupta, que os membros da família logo reconheceram como o avô, o pai de Concepción. Ao que parece, o sujeito teria tido problemas de ordem econômica com sua filha e, antes de morrer, teria manifestado seu desejo de tornar a vida de todos impossível. Ele tinha razão. Tristan, espírito vingativo e familiar, não parava de assombrar a família. Tristan também afirmou que o banheiro de Estefania, de onde ela ouvia vozes, era o portal que unia os mundos. E foi lá que ele se trancou com a médium para fazer uma espécie de exorcismo, que ficou registrado e provocou as mais diversas reações. Aqui vocês podem julgar por si mesmos. Volte. Volte! Volte. No entanto, o proeminente pesquisador paranormal saiu da história quando disse aos Gutierrez Lázaro que poderia ajudá-los a se livrar de tudo por uma quantia considerável de dinheiro. Naquele momento, deixaram de vê-lo como salvação e passaram a considerá-lo um farsante. Como fica claro, a revolução causada pelo caso Vallecas não teve precedentes. Em todos os lugares, falava-se deles para tentar ajudá-los, para zombar, para chamá-los de mentirosos, para tratá-los como vítimas do seu entorno. Todos pareciam ter sua própria versão dos fatos e sua conclusão a respeito. Com o tempo, a casa da rua Luiz Marim acabou sufocando a família Gutierrez Lázaro. Não era só a lembrança de Estefania que pesava naqueles corredores, mas a certeza de que algo havia permanecido ali, observando e esperando nos cantos, como um hóspede incômodo que ninguém havia convidado e que se recusava a ir embora. Os fenômenos não diminuíram com a passagem das estações. Ao contrário, o vazio deixado pela jovem permitiu que aquilo, fosse o que fosse, se manifestasse com mais força. A mãe, exausta pelas noites sem descanso por causa dos golpes, que já não surpreendiam, pelo medo que se infiltrava como umidade em cada parede. Ela tomou a decisão que tantas famílias, antes e depois, também tomariam em circunstâncias semelhantes: abandonar o lugar. Aos poucos, parou-se de falar sobre o assunto até que os irmãos de Estefânia, já adultos, começaram a investigar o caso. Memória do caso. O filme Verônica, do diretor Paco Plaza, criador de REC, captou a essência do caso, envolveu-a em dramatização e a transformou em um relato cinematográfico. Ofereceu uma versão tensa, sombria e visualmente impactante, mas alterou os fatos, exagerou alguns, omitiu outros e simplificou muitos. A verdadeira Estefania se perdeu entre efeitos especiais e a necessidade do cinema por ritmo, simbolismo e conflito. Para muitos, foi a primeira vez que ouviram o nome do caso Vallecas, para outros, foi uma distorção injusta. No entanto, o que o filme conseguiu foi reacender o mito, colocá-lo novamente em circulação, lembrar ao público que aquela história existia antes do roteiro. Hoje, o caso Vallecas está entre o mito e o registro, entre a memória pessoal e o relato popular. Não é apenas uma história de família marcada pela tragédia, nem somente um registro policial perturbador, nem unicamente uma lenda urbana, nem um produto cultural reinventado. É tudo isso ao mesmo tempo? E as águas não demoraram a se dividir quando entre os irmãos de Estefania Gutierrez Lázaro começaram a aparecer rachaduras. Em entrevistas ao El Mundo, alguns dos irmãos afirmaram que os fenômenos do caso Vallecas não foram paranormais. Disseram que a jovem tinha epilepsia convulsiva e seus comportamentos estranhos eram causados por sugestão generalizada. Após sua tentativa de contatar um espírito através de uma ouija, algo que, segundo eles, fez com que a família deixasse de lhe dar atenção.
Porém, eles fizeram uma acusação mais grave. Afirmaram que a mãe sempre orquestrou tudo. Sua mãe evitou comentar os reais transtornos de Stefânia. Para a imprensa, também os obrigava a mover objetos durante visitas. Jornalistas ou investigadores dizem que Conceição até mesmo escondeu que ela própria estava medicada pelos mesmos motivos que Stefânia. Será que tudo isso é só uma mulher querendo fama e dinheiro? Será que ela também estava sofrendo de algum problema que precisava de uma visita ao médico? Que conclusões podemos tirar sobre Conceição, vítima ou algoz? Por outro lado, outros irmãos afirmam que viram coisas impossíveis de explicar, mesmo que se queira acreditar que a mãe de todos conspirou para enlouquecê-los. Há quem continue jurando que Stefânia falou em línguas e até levitou, como isso pode ser falsificado? Dizem que o corpo de Stefânia foi exumado e colocaram na tumba uma foto dos pais se casando, como ela pediu antes de morrer, para acalmar tudo. Outros dizem que é impossível confiar na família, já que todos têm seus próprios interesses, seja por não quererem mais ser associados ao caso, seja para continuarem tirando proveito dele. Sempre que uma plataforma surge oferecendo milhões para entrevistá-los. Quando uma história termina, normalmente há um desfecho, mas em Vallecas isso nunca aconteceu. O que restou não foi clareza, mas sim uma dúvida persistente que se apega a quem entra em contato com o relato. No fim, o caso Vallecas não deixa certeza sobre um espírito ou confirmação de transtorno coletivo. O que resta é um incômodo, uma espécie de sussurro interno que nos obriga a enfrentar algo que preferimos manter à margem. Existem limites indefinidos entre o que achamos controlar e o que não controlamos. E os motivos? Uma meia, 1h30, um momento de situação, você revela as fraquezas. Abrace. Me duelei, hahaha. Que ser uma... Que navegação manifeste. Aplauda o porão Balbu me faz querer ajustar. Como lidar com uma história impossível de provar ou negar? Como tirar uma moral ou uma conclusão quando tudo fica imerso na mais imperturbável das sombras? E por outro lado, temos certeza de que tudo terminou. Como epílogo, apresentamos o depoimento de um inspetor da polícia que acompanhou o caso de perto. Antes de irmos, deixem o like, inscrevam-se e ativem as notificações. Deixo aqui alguns vídeos para vocês continuarem maratonando. E sem mais nada a dizer, me despeço, ouçam o que o policial tem a dizer. Esse apartamento foi vendido e atualmente mora lá uma família sul-americana que nunca viu nada de anormal na residência, exceto por uma coisa. Um dia, o filho disse que estava tomando banho e, de dentro do chuveiro, ouviu alguém batendo na porta. Ele pensou que eram seus pais avisando sobre alguma coisa. Ele termina de tomar banho e volta a ouvir aquelas batidas na porta. Ele abre a porta e não encontra ninguém. Ele ficou assustado e, na verdade, saiu para a rua.